Apresentando, meu nome é Júlio, eu sou um dos fundadores da Sofist. E a Sofist é uma empresa de teste de qualidade de software, nasceu aqui na Unicamp. E é uma das fundadoras do Campinas Startups. Eu fui aluno da Unicamp, do IC, sou computeiro. E eu vou contar para vocês um pouquinho sobre uma parte do processo que vocês vão usar ao longo do desafio para desenvolver o produto de vocês. Então, eu vou falar um pouquinho sobre Customer Development. Mas, antes de falar disso, eu vou falar um pouquinho sobre o porquê que ele existe, né? Então, a menos que você esteja no mercado há muito, muito tempo, num mercado específico, 20, 30 anos, qualquer coisa que você ache que você saiba sobre esse mercado não passa de um chute. Então, e a maior parte das vezes esse chute está errado. Então, vocês vão conhecer uma tecnologia, vocês vão falar, putz, isso aqui é muito legal, eu tenho certeza que isso aqui vai resolver um problema sensacional de alguém. Aí vocês vão pegar essa tecnologia, vão desenvolver a tecnologia, desenvolver o produto, chega no mercado e não é bem assim. E essa é a razão de que 90% das empresas que não são da área de ciências biológicas morrem. Então, 90% das empresas que morrem, não morrem porque a tecnologia não funcionava, não morrem porque os engenheiros não sabiam fazer o trabalho deles. Elas morrem porque o mercado não tinha aceitação, ou aquela tecnologia não resolvia o problema que a empresa achava que ela resolvia. Será que isso é muito arriscado, né? Então, será que dá para melhorar essa taxa? Será que a gente pode diminuir a taxa de insucesso e conhecer um pouquinho mais do mercado, né? Bem, antes de responder essa pergunta, vamos contextualizar primeiro o que vocês vão estar fazendo. Vocês estão conhecendo tecnologias, vão bolar negócios, e vocês vão, eventualmente, montar uma startup com essa tecnologia, esse negócio que vocês bolaram. E o que é uma startup? Uma startup é uma empresa, ou um grupo de pessoas, que está procurando um negócio que é escalável e repetível. Então, você não sabe de nada. Você não sabe se a tecnologia vai mudar ou não. Você não sabe se o mercado que você está atacando vai mudar ou não. Você não sabe quem que vai ser seu cliente. Mas você está procurando tudo isso. Você começa com um chute inicial e vai iterando para tentar achar um negócio que possa crescer muito rápido e, hoje em dia, ter escala global, né? A gente não pode pensar só em startups localmente. A gente tem acesso ao mercado global, então não tem por que ficar por aqui. Então, segunda coisa, descobrir um modelo de negócio, aí você vai para uma fase de transição, que hoje em dia também é chamada de efficiency. O Kleber vai contar um pouquinho sobre isso. E nessa fase de transição você vai aprender a fazer as coisas direito para poder crescer. Então você vai contratar uma equipe, de vendas, contratar uma equipe de financeiro, vai começar a fazer marketing aparecer e vai se preparar para crescer. E finalmente você vai crescer e, com um pouquinho de sorte, você vai virar uma IBM da vida, um Google, um Facebook, uma Siemens, enfim, vai conseguir transformar a sua startup em um grande player global. Ok, como que a gente chega lá, né? Esse aqui é o ciclo de desenvolvimento tradicional de produtos. Então, quando alguém fala para você, vamos fazer um produto, vamos fazer uma empresa, isso aqui é o que vem na cabeça da maior parte das pessoas. Alguém arrisca dizer o porquê que isso aqui pode dar errado? O que está faltando nesse modelo tradicional? O cliente só aparece lá no final. Então, o foco desse modelo é você ter uma ideia brilhante. Então, aí você consegue dinheiro para executar essa ideia brilhante. Você se tranca no seu laboratório, no seu escritório, na sua garagem e desenvolve essa ideia brilhante. Arranja alguns amigos para testar essa sua ideia brilhante. E, por último, você arranja um primeiro cliente e o seu objetivo é entregar para ele essa primeira versão do produto. Só que o que acontece? Então, quando você chega por volta desse teste alfa, beta, seus amigos ou cobaias estão testando, você começa a contratar gente. Você fala, putz, agora eu vou precisar vender, meu produto está quase pronto, vou começar a fazer propaganda, vou aparecer no jornal, vou
vou contratar um pessoal de marketing, pessoal de venda, e vou tentar arranjar negócio. E esse pessoal é para a rua e, normalmente, tem uma dificuldade enorme para vender. Por quê? Porque, na verdade, o seu produto talvez resolvesse o problema muito específico daquele primeiro cliente com quem você conversou. Não é um produto que resolve o problema que você achava que ele resolvia. E se você tem dinheiro infinito, não tem problema. Você começa tudo de novo, dinheiro, tempo. Gasta mais 5 anos, 2 anos ou 6 meses, tanto faz quanto tempo leva, mas gasta mais um monte e tenta de novo, e de novo, e de novo. Mas, para a maior parte das pessoas, o dinheiro acaba antes disso, porque você já contratou um monte de gente aqui, já preparou uma estrutura para tentar crescer, e teu produto não estava pronto para isso. Bem, pensando nisso aí, é que o Steve Blank, quem que é o Steve Blank, né? Falar um pouquinho dele. Ele é um empreendedor serial, fez mais de 9 empresas, várias de sucesso, no Vale do Silício. Ele também dá aula em várias universidades de prestígio e é um investidor anjo também. Então, esse cara reparou, depois que parou de investir, parou de empreender, começou a investir, reparou que as empresas, ele via alguns padrões nas empresas. E o padrão era sempre isso aqui. Aí ele falou, poxa, será que a gente consegue fazer alguma coisa melhor? E chegou nessa proposta. Qual que é a ideia do Customer Development, né? A ideia é trazer o cliente para o começo do ciclo. Ou seja, vamos interagir com o cliente no dia 1, antes de começar a construir qualquer coisa. E vamos validar a nossa hipótese de maior risco. Ou seja, eu estou resolvendo um problema de verdade, é um problema importante para o meu cliente. Por que isso é importante? Às vezes você até está resolvendo um problema do cliente. Pegar um exemplo real de uma empresa conhecida nossa. Eles tinham um sistema de telefonia por IP. E, o pitch, o problema que ele achava que resolvia é: eu vou reduzir custo de telefonia e todo mundo vai querer, porque é muito mais barato do que o meu custo atual. Desenvolveu o sistema, ficou muito legal, com um monte de funcionalidade, só que ia tentar vender, o pessoal não colocava. E não colocava nem de graça. Aí ele tinha um empresário conhecido dele, ele foi perguntar, poxa, mas o negócio vai economizar dinheiro para vocês, por que vocês não colocam nem de graça, né? Porque, na verdade, aquele não era o maior problema do cliente. E o impacto que a mudança ia ter, o risco que ia trazer para o negócio do cliente, ele falava, não vale o risco, não vale a pena. Então, a ideia do Customer Development é justamente trazer essa interação para o começo do ciclo, fazer ela com o maior número de clientes e pessoas possível, da maneira mais barata e rápida possível, para que você, na hora que você gastar dinheiro para fazer o seu produto e se preparar para crescer, você já tenha certeza de que o mercado que você está atacando, o teu produto atende uma necessidade dele e as empresas nesse mercado estão dispostas a pagar por ele. Bem, então a gente tem 2 opções. A gente pode ignorar isso tudo e acreditar que a gente tem uma ideia brilhante e que ninguém teve ainda e que todo mundo precisa do que eu vou fazer. Se enfiar no laboratório e tentar ver o que acontece. É possível, pode até dar certo. Ou a gente pode aceitar a possibilidade da nossa ideia brilhante não ser tão brilhante assim e ir para o mercado conversar, aprender. Esse é o mais importante. Então, e como que se aprende, né? Como que a metodologia ajuda você a aprender? Então, a primeira fase é o Customer Discovery. O Customer Discovery, a ideia é validar as 3 principais hipóteses. Okay. Quem que é seu cliente? Que problema que ele tem de verdade? E se ele quer pagar para resolver esse problema. Então, incrível como você aprende muito nessa fase. Depois, à tarde, a gente vai falar um pouquinho de um case nosso, e a gente ficou 3 anos tentando vender um produto que a gente acreditava que resolvia um problema,
e podíamos ter economizado 2 dos 3 anos se a gente tivesse aplicado a metodologia desde o começo. Então, o Customer Discovery você pode fazer com entrevistas, você pode fazer com pesquisas, você pode fazer com uma página na web que vende, que o cara clica para comprar, mas aí leva para lugar nenhum, leva para um registro de e-mail. Mas a ideia aqui é validar se o que você está ofertando tem demanda. E sai do prédio, não adianta, seja virtualmente, no caso de empresas web, ou seja fisicamente, vai nas empresas clientes, marca reunião, conversa com os clientes, mas se prepara, né? O que você quer tirar dessas reuniões é qual que é o problema que o cliente tem, se ele quer resolver esse problema agora e quanto que ele está disposto a pagar por isso. Bem, uma vez que você achou isso, você consegue construir um produtinho mínimo. Então, você constrói o produto mínimo que resolve aquela necessidade, aquele problema. Com esse produto em mãos, você tem que vender. Essa é a segunda parte. O pessoal falar que quer resolver e falar que paga é lindo. Muitas vezes eles falam que isso é verdade. Mas na hora de pôr a mão no bolso ou efetivamente comprar, você tem uma série de dificuldades. Então, a fase de validation é justamente onde você vai fazer as primeiras vendas. E aqui depende do negócio, pode ser 10 vendas, pode ser 1000. Então, um negócio web, às vezes, é 100 mil clientes, 100 mil usuários, 10 mil usuários, depende muito do negócio. Mas a ideia aqui é conseguir um número grande o suficiente de clientes para que você valide aquilo que você validou na teoria, na prática. Ok, então, com isso você conseguiu provar que tem mercado para a sua solução, ou seja, tem gente que está pagando para ter a solução, ela não está nem pronta, não está nem perfeita ainda, não está longe disso, mas já tem gente pagando e você conseguiu vender e aprendeu a vender. Aprendeu às vezes o próprio discurso, o produto está certo, mas como você está colocando ele, o cliente não está entendendo, ou enfim, não está vendo o valor, você mudou o discurso, você consegue vender. Então, às vezes você tem que voltar. Então, você está aqui, mas não vende. Poxa, vai ver se você fez as perguntas erradas. Vamos tentar aprender mais um pouco e tentar de novo. Então, você fica fazendo isso até você estar convencido, com dados, de que o mercado é bom e quer seu produto. Aí você vai para a fase de efetivamente começar a pensar em crescer. Nessa fase que você precisa de dinheiro. Isso tudo aqui você faz normalmente com a equipe de sócios, talvez um pouco de dinheiro para viagem, dinheiro para conversar com o cliente, um pouquinho de dinheiro para desenvolver os protótipos. Mas aqui não, aqui você vai começar a empresa de verdade, vai ter que contratar gente, vai ter que fazer marketing, vai ter que ter equipe de venda na rua. Então, aqui você vai precisar de dinheiro. Quanto dinheiro exatamente depende muito do tipo do negócio. Vale a pena dar uma olhada no livro do Four Steps to Epiphany, que é o livro onde ele descreve essa metodologia. E lá ele descreve vários tipos de negócio. Então, pode ser um mercado novo num produto novo, pode ser um produto novo num mercado existente, pode ser uma segmentação, um produto que segmenta o mercado por nicho ou por preço. Então, tem uma série de estratégias e tipos de produto, e dependendo do tipo, você vai precisar de mais ou menos dinheiro, vai ter uma estratégia ou outra. Então, aqui você vai começar a buscar dinheiro, e vai começar a preparar seus processos. Então, vai preparar processo de venda, vai preparar processo de financeiro, vai contratar VPs, ou seja, vai contratar gente responsável para fazer cada área crescer. E uma vez que você esteja com isso tudo azeitado, aí sim você vai tentar escalar. Ou seja, vai replicar aquilo tudo que você aprendeu, com mais dinheiro ainda, e replicar isso várias vezes para crescer e ser uma empresa de 100, 200, 100 milhões, 1 bilhão, 10 bilhões, tanto faz. Então, aqui você vai crescer. O foco da metodologia, e o que acredito vocês vão conseguir começar durante o desafio, é essas duas partes aqui. Se conseguir começar a validar, está muito bom.
essa parte aqui, se vocês conseguirem fazer em 3 meses uma empresa chegar nesse ponto, parabéns. Então, muito, muito bom. Muito, muito bem. Bem, aí chegou na hora de crescer, você tem 2 opções. Muitas pessoas vendem a empresa ou contratam gestão sênior, executivos experientes, e deixam a gestão da empresa para essas pessoas tocarem. Outras querem continuar na empresa e ter essa nova experiência, é um outro tipo de skill, você vai aprender a ser executivo daí, e continuam na empresa o resto da vida. Aqui em Campinas a gente tem exemplos das 2 coisas. Tem tanto empresários e empresas que saíram, venderam suas empresas, quanto tem empresas como a própria CIT ou do Fernando, que falou aí com a gente, que tocam suas empresas até hoje.